Machado, eu vou fazer uma pergunta, vou fazer um pequeno preâmbulo assim. Você sabe que o capitalismo venceu. Você sabe que o socialismo morreu enquanto ideia. Você sabe que dos últimos 50 anos, 2 bilhões de pessoas saíram da linha de pobreza, aliás, da linha de miséria, graças ao capital. O proletário, colocado por Lenin, por Marx lá, ele não quer fazer a revolução proletariado, ou ditadura do proletariado, ele quer ser um empreendedor, ele quer ser um capitalista e muitas vezes consegue pelas condições materiais e dos princípios dados pelo capitalismo. Então criou-se um princípio chamado marxismo cultural, que vocês dizem que não existe, mas é o que mais existe. A gente pode Olha lá. Chegou o marxismo cultural de Adorno e Horkheimer. se confundir com cultura woke, identitarismo, ou seja, é aquela velha história, você tira o eixo do marxismo capitalista, do opressor, do patrão e do empregado, você coloca no preto contra branco, homem contra mulher. Claro, porque marxismo é isso, colocar uma pessoa contra outra. É isso. Veja, a canalice disso não tem... e isso é basicamente o Olavo de Carvalho. Isso é basicamente o Olavo de Carvalho. A gente não precisa ficar pipipi, popó de novo. Não, vamos colocar, vamos entender isso de uma vez para sempre. Vamos entender isso de uma vez para sempre? A gente precisa entender e desmoralizar. Vocês entendem isso? Certo? A gente precisa entender e desmoralizar. Então vamos lá, vamos entender. Olavo de Carvalho é um fascista. Ele morreu, provavelmente de Covid. Está morto e era um velho filho da puta, tá? Certo? Tranquilo? Fascista, morreu, provavelmente de Covid, enquanto negava que a Covid existia. Velho filho da puta. É isso que é o Olavo. E morto, né? Ele morreu também. É importante lembrar isso. É bem simples de entender. É bem simples de entender. A questão que se coloca é a seguinte. Então começa por aí. Quem inventou essa merda no Brasil foi esse fascista chamado Olavo de Carvalho. O que ele inventou? Ele inventou uma coisa bem simples. Gramsci, ele faz uma afirmação que não abnega a revolução, não tem nada a ver com isso. Gramsci, ele vai dizer o seguinte, olha, dá um golpe de Estado, tá? Dá um golpe de Estado em guerra de movimento, como fizeram os bolcheviques na Rússia, nas áreas ocidentais, não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Não dá pra você esperar que é só você tomar o castelo, que aí o Estado é seu. Isso dava pra fazer. De onde é que vem essas palavras? Guerra de movimento, guerra de posição. Primeira Guerra Mundial, tá? Guerra de movimento acontece até você descobrir que dá pra colocar todo mundo numa trincheira, e aí todo mundo fica preso na trincheira e tal. Então é uma metáfora que ele usa, uma metáfora militar da Primeira Guerra Mundial. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, na conquista da sociedade, os bolcheviques lá conseguiam tomar de uma vezada só, era só tomar o Palácio de Inverno, acabou e tal, revolução tá feita e tal. A organização toda da sociedade foi pra rua e tal. Isso não dá pra fazer no Ocidente, diz Gramsci. Então o que o Gramsci vai dizer? Que antes de você fazer o movimento, você tem que estar posicionado. Você tem que ter certas posições dentro da sociedade para possibilitar fazer o movimento. Então Gramsci não abdica da revolução. Ele não está substituindo classe por sociedade, sei lá, por outras brigas. Não tem nada a ver com isso. A única coisa que ele está dizendo é que você precisa ter postos dentro da sociedade, que a sociedade ocidental é complexa, não é que nem a sociedade rural do século XIX para o início do século XX russo, que na Itália não vai funcionar você fazer uma organização de massa, você precisa ter posições importantes dentro da sociedade. Então eu preciso ter marxistas importantes, delegados, marxistas importantes, sei lá, economistas, marxistas importantes dentro e sobretudo dentro das instituições geradoras de cultura. Estamos pensando aqui em especial, jornal, certo? Não dá para ficar tendo um jornaleco que corre no oculto, não dá para ter isso. Você tem que ter uma forma de jornal grande, você tem que ter jornalistas participando dentro da estrutura da sociedade que é legalizada. Então o que o Gramsci está dizendo é que tem que haver um passo de conseguir ter gente dentro das estruturas sociais antes de você fazer o movimento revolucionário, né? Basicamente é isso que ele diz. Então ele está dizendo que tem que ter revolução, é classe trabalhadora sim, não vai substituir o jornalista, o operário pelo jornalista, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Acabou. E uma galera do PT no Brasil, sobretudo no PT no Brasil, 5 caras, mais ou menos, 5 caras, começaram a dizer que era importante, inspirado em Gramsci, ter a consideração acerca da cultura. Só. E acabou. O Olavo de Carvalho inventou
toda uma teoria com base nisso que eu acabei de contar para vocês. Gramsci falou mais ou menos que não dá para tomar o poder de cara na sociedade ocidental, porque ela é complexa demais, ela não tá que nem a Rússia, que a Rússia é meio despótica, é fácil você tomar o poder, é só tomar o palácio, e aqui não dá para fazer isso. Só, Gramsci falou isso, tá? Não tem nenhuma grande outra elaboração mais complexa sobre esse movimento. Tem elaborações complexas de Gramsci interessantíssimas de como é o desenvolvimento, ou seja, como é que a cultura é importante para o poder. Aí ele fala sobre a Igreja Católica, fala sobre Roma, fala sobre toda a história da Itália onde ele está inserido, né? Ele fala sobre várias coisas interessantes sobre a história disso, mas o ponto dele é esse, que você tem que ingressar em alguns postos de poder antes de fazer o movimento. Só isso, é só disso que... E aí tem 5 caras no Brasil que fala, porra, Gramsci é maneiro, vamos traduzir. E aí ele fala que agora o PT inteiro tá trabalhando nisso. E o PT faz isso através... Aí ele faz o quê? Pega esses autores, Escola de Frankfurt e pós-estruturalismo. Como esses caras são voltados pra cultura, Adorno é só falando merda de cultura. Toda obra de Adorno é falando bosta de cultura. E Adorno é uma merda, viu? Adorno é ruim, Adorno é ruim. Mas ele tá falando de cultura. Aí ele pega esses caras que falam de cultura e que são de esquerda. Eles falam de cultura e são de esquerda. E aí usa isso como prova de que, de fato, o PT tem um projeto, Gramsci, Adorno, não sei o que e tal. É tão simples quanto isso, vocês entendem? É tão simples quanto isso. Olavo de Carvalho, aquele fascista filho da puta morto, que pegava essas estratégias dos Estados Unidos, trouxe isso dos Estados Unidos para cá, e é tão simples quanto o que eu acabei de dizer. Não tem nada super complexo atrás do entendimento do fascista do Olavo. E aí o que acontece? Eles, como são conservadores, eles começam a juntar tudo e qualquer coisa que aconteceu, dentro da sociedade, tá? Dentro da sociedade, tudo que aconteceu dentro da sociedade, e diz que tudo que foi contra o que os conservadores acham hoje e ficam repetindo para estabelecer um senso coletivo que cria identidade, tudo isso faz parte do projeto do grande Adorno Marx, que tomou conta do planeta, certo? É tão simples quanto isso. E é tão simples quanto isso, sim. Não deixe ninguém ficar sugerindo que tem algo mais complexo e que você tem que ler 1000 livros. Ah, não, porque tem que ler o Olavo a sério, porque é um filósofo, é um pensador. Não, não tem não. Não tem não. É um pilantra, é um bandido, é um fascista, está morto, tá? E a ideia é unir todos os inimigos. E, aliás, o Olavo provavelmente aprendeu isso com Hitler, porque eu li isso no Hitler, em Mein Kampf, ele fala exatamente isso. O grande erro, diz Hitler no Mein Kampf, o grande erro da democracia cristã, enquanto conservadora, foi não entender que é para pegar todos os adversários, todos os inimigos, e vincular a uma coisa só. Ele diz isso no Mein Kampf, tá? No Minha Luta, certo? Então, o fascista do Olavo, ele não fez mais do que pegar tudo aquilo que incomoda por motivos diferentes os conservadores, que criarão uma identidade, repetirão as náuseas dessa identidade, quando você se entende como conservador, e dizer que todas essas coisas são a mesma coisa e tudo é um plano. No final tá o judeu lá, se você for ver direitinho, quando os caras são mais aliados ao Olavo, no final sempre tá o judeu, tá? No final sempre tá o judeu. Então, é o muçulmano, o muçulmano que não sei o que, e no final tá o judeu. Sempre, sempre, tá? Vocês vão observar isso como um padrão claro. Que é a ideia de você dizer, não, tem vários adversários, mas se você for colocando na pirâmide, no final tá o grande inimigo da humanidade, que no caso desses caras fascistas todos, é sempre o judeu no final, tá? Sempre o judeu no final. Sempre, sempre. Então eles vão dizer, a Fundação Ford. Fundação Ford, ela financia, sei lá, livros liberais. Aí liberais não são conservadores, pronto. Já é um passo. Se der 3 passos para trás, você chega no judeu. É sempre assim, tá? É sempre assim, vá por mim, é sempre assim. O Adrilles não, porque o Adrilles é um oportunista safado, tudo que esse cara quer é voto, então ele só reproduz desse nicho. Mas quando você pega os caras mais fiel ao Olavo, sempre cai no judeu, tá?
Os caras, não sei o que, globalismo. Aí o globalismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Jorge Soros. Jorge Soros é um banqueiro, não sei o que, investimentos. O dinheiro judeu, tá? Sempre, 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 sempre. Tá? Sempre, sempre, sempre. Então veja, tá diminuindo o preconceito contra negros. Isso implica, por exemplo, nas artes as pessoas quererem colocar mais pessoas negras para participarem de filmes. Eventualmente, quando aparecer um filme novo, que antes era interpretado por uma pessoa branca, agora vai colocar um negro. É uma dimensão da disputa que está colocada, certo? Essa disputa existe. Por quê? Por causa do movimento negro. Agora, tem uns caras que são de esquerda, que não são negros, que acham que isso é legal? Tem. Aí pronto, tudo isso faz parte do mesmo projeto marxista, globalista, não sei o que, e no fundo sempre tá o judeu, tá? Sempre, sempre. Falou globalismo, tenha certeza que, de maneira consciente ou inconsciente, tá repetindo o judeu internacional. Sempre. Agenda woke, agenda woke. É inconsciente, ele não sabe, ele não é fascista, ele não é nazista. Eu sei, mas no fundo tá lá, certo? Tá repetindo o discurso que quando você vai afunilando, quando você vai descendo no funil, judeu. Vai dizer que o judeu é o culpado de tudo. Sempre, 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 sempre. Sempre, sempre. Todas as vezes. Sempre. Falou globalismo, falou woke. Se você puxar devagarzinho, você vai ver que esse negócio de woke é porque tinha um movimento negro lá no passado que dizia-se desperto e etc e tal. Puxa o fio, racismo atrás. Um projeto de colocar a sociedade contra a sociedade, porque os judeus são invejosos e querem destruir a sociedade cristã. É sempre isso que eles falam. No fundo, tem isso, tá? Sempre, sempre. Não deixe ninguém passar pano pra essa merda. Não deixe ninguém passar pano pra essa merda, tá bom? Então, esse negócio de lobby sionista, o sionismo isso, sionismo aquilo, foi a palavra que a esquerda inventou para poder ser racista também contra judeus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tá? Porque você pode muito bem dizer que você é contra o Estado de Israel, que o Estado de Israel é uma merda, que o governo do Estado de Israel é uma merda, que nunca deveria ter existido o Estado de Israel. Tá? Você poderia falar tudo isso. Quando você começa a criar um terminho, esse aí é o sionismo, é a maneira que a esquerda inventou de ser racista contra judeu de maneira politicamente correta. Tá? Essa é a real, tá? Essa é a real. Porque se você pegar e estudar direito o sionismo do século XIX, ou do século XIX, aquele que deu origem pro termo, sionismo, os caras não queriam colonizar porra nenhuma de nada, eles só queriam fugir da violência que os judeus sofriam na Europa até o século XIX. Até no século XIX se faziam pogroms dentro da Rússia no século XIX, no auge do século XIX, tá? Certo? No auge do século XIX. Os caras que inventaram essa ideia, temos que sair da Europa, tinha até os europeus falavam, sai mesmo, quero que vocês se fodam. Saiu mesmo, ninguém te quer aqui não. Era esse o ambiente que existia no século XIX, tá? Então a insensibilidade para tratar desse tema da esquerda é beiro criminoso também, tá? Beiro criminoso. Mas vamos lá. Aí é bom dizer, né? Aí beiro criminoso, fala as coisas assim, blá, 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 vai jogando as coisas, não quer nem saber, aí depois é processado, né? Não, isso é o lobby sionista. Assim, é a eterna vitimização de cada um que fala qualquer merda, né? Eu já falei pra vocês, nesse canal, zero papo pra antissemitismo, tá? Zero papo pra antissemitismo. Aqui tem zero papo. Você quer dizer que o Estado de Israel é criminoso pra caralho, eu vou fazer coro com você. Você quer falar mal pra caralho do Netanyahu, quer fazer a desgraça, falar que tinha que morrer o cara, que tudo isso, tô nem aí pra essa merda. Agora, esse papo genérico que engloba a identidade judaica, não é a identidade judaica não, é as pessoas que defendem o sionismo. Tá bom, tem 1 milhão de pessoas lá. Vai fazer o que com essas pessoas? Vai falar o que é pra fazer? Não vai falar? Então não, aqui nesse canal não vai ter zero papo pra antissemita, tá?